Olá, meninos e meninas, continuando nossa aula de filosofia, professora Raquel, filosofia, e o nosso assunto é política. Hoje é o nosso terceiro filósofo da nossa tríade dos contratualistas, filosofia política moderna. Os filósofos, qual é a origem da sociedade? O Estado é constituído a partir de um contrato social, um pacto entre os homens, onde nós criamos as leis e obedecemos ao Estado. E hoje o nosso filósofo é Jean-Jacques Rousseau. Já conhecem Hobbes, já conhecem Locke, o pai do liberalismo, e hoje é Jean-Jacques Rousseau. Gente, Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, século XVIII, os três são da mesma época. E o nosso Jean-Jacques Rousseau, ele é um filósofo iluminista. Porém, Jean-Jacques Rousseau, ele era uma figura meio destoante do iluminismo. O iluminismo que apostava no progresso da ciência, as luzes da razão. O Rousseau, ele emergiu no cenário intelectual europeu quando ele participou de um concurso da Academia de Dijon. Naquela época isso era muito comum. E a questão do concurso era o seguinte: as ciências e o progresso das ciências e das artes, era mais ou menos assim a questão, trouxe benefício para a civilização, enquanto todos os iluministas, porque essa é a linha iluminista, né, as luzes da razão, responderam que sim, Rousseau respondeu que não. Ele disse que o progresso da ciência e das artes, que é uma conquista da sociedade, nos distanciou do estado de natureza, porque o estado, essa é a identidade de Rousseau, porque o estado de natureza seria benéfico, seria um estágio primordial, quase que como o paraíso, a idade de ouro, onde o homem realmente era feliz e vivia bem na natureza. E quando nós saímos da natureza para a sociedade, para Rousseau, o olhar de Rousseau para a civilização, nós regredimos. Nós avançamos, mas para uma condição que Rousseau não considera boa, e vocês vão saber por quê. Então, a grande obra de Jean-Jacques Rousseau, essa aqui é o discurso da Academia de Dijon, né, onde ele, no concurso, ele escreveu, né, dizendo que não, o progresso das ciências e das artes não foi bom, e essa foi a primeira obra dele, e a partir disso, Jean-Jacques Rousseau ficou famoso no cenário intelectual e ele foi convidado para participar da enciclopédia, ele foi um dos enciclopedistas. Mas a grande obra que a gente vai ver hoje, que é a filosofia política dele, é o Contrato Social, e também um livro dele que ele fala a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Essa é uma obra fundamental, é quase que um tratado de antropologia, onde ele mostra a passagem da natureza e da cultura, e ele concebe como seria o homem natural. Então, o homem na natureza, ele é bom, só que, no entanto, ele vive solitário. Ele não tem necessidades, as suas necessidades básicas são garantidas, comer, dormir, se reproduzir, e como ele não tem contato social com o outro, ele é bom. Na medida em que o homem entra em contato com o seu semelhante, ou por uma escassez, algum evento natural que fez com que os homens começassem a viver juntos, para se proteger, por exemplo, começou a nascer o vício e a corrupção. Por exemplo, comparando uns com os outros, começou a nascer na nossa natureza a inveja, a cobiça, a ganância. Então, tem uma frase famosa de Rousseau, que a gente vai ver daqui a pouco, é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, o homem na natureza, vivendo a natureza como se fosse um paraíso, seria a idade de ouro da humanidade, nós éramos felizes, as nossas necessidades eram garantidas e a corrupção não havia surgido. Quando a gente começou a viver junto da sociedade, começou a nascer o vício. E eu falei da inveja, é só um deles, né? Começou a nascer a ganância. Então, Rousseau, eu posso falar bem de Rousseau porque eu fiz iniciação científica sobre ele. Então, ele tem um livro que é As Confissões. Ele era uma figura muito, muito especial. Ele era meio solitário, ele gostava de andar sozinho, ele tinha desprezo pela sociedade, porque para ele a sociedade, a vida social é como se fosse um palco de representações, é um mundo artificial. Cada um representa um personagem, é o espaço, é o ciclo mesmo onde as pessoas estão literalmente mascaradas,
filosoficamente falando, mas isso já é um aprofundamento na filosofia de Rousseau que eu te convido a chegar nesse conhecimento. Mas aqui a gente só vai falar o que cai no Enem. Ó, então Rousseau, ele é iluminista, mas ele destoa do pensamento iluminista. É como se a filosofia dele, ele não elogia os progressos da sociedade. Então, nós saímos na natureza, vivíamos todos iguais, éramos felizes, mas tem uma palavra-chave, perfectibilidade. Nós desenvolvemos. Uns começam a desenvolver um pouco mais a razão, e aí as pessoas começam a desenvolver a técnica, e aí aí ele já entra junto com Locke, nasce a propriedade privada. Uns começam a ter e outros a não ter, porque os que têm começaram a trabalhar a terra, começaram a acumular mais bens do que os outros, e aí começaram os conflitos, que surge a necessidade do Estado. Ó, mais uma vez sobre o Bom Selvagem de Rousseau, ele é conhecido como o Bom Selvagem, inspirou a literatura, gente, o Guarani do José de Alencar, tá? O Bom Selvagem, como ficou conhecido o homem primordial de Rousseau, era livre, solitário e feliz, vivia pelas florestas, motivado pela autopreservação, sem precisar de ninguém. Então, ele não era bom ou mal, ele buscava o prazer e fugia da dor. A bondade e a maldade surgem no nosso contato social. Então, aquela frase famosa, né? O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. E aí, uma questão primordial, né? O homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Por quê? A gente vai encontrar essa resposta. Porque a origem de todos os males é a propriedade privada. Olha só, vamos ler juntos aqui, ó. Esse é um texto clássico de Rousseau. O primeiro homem que cercou um pedaço de terra, que veio com a ideia de dizer isto é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos derivam deste ato? De quanta miséria e horror a raça humana poderia ter sido poupada se tivesse alguém que simplesmente tivesse arrancado as estacas, tapado os buracos e gritado aos seus companheiros: não escutais este impostor, estareis perdidos e esquecerdes que os frutos pertencem a todos e que a terra, ela mesma não pertence a ninguém. Então, Rousseau, ele é o precursor dessa ideia que vai ser desenvolvida pelos socialistas utópicos de que a fundação da sociedade, ela é um instrumento de classe, de opressão dos ricos em relação aos pobres. Então, os pobres ganham muito pouco e perdem o seu direito natural à liberdade. Então, a sociedade, ela é um instrumento de opressão. O proprietário, o dono da propriedade, aquele que no estado de natureza se diferenciou talvez pela astúcia de ir lá e cercar a terra, dizer isto é meu, ele precisou criar o estado e as leis para que todos obedecessem às leis. Então, os ricos ganham. E o pobre, além de perder a liberdade, ele não ganha o benefício. Então, Rousseau, ele é uma figura assim, ele inspirou os socialistas utópicos, essa figura do bom selvagem. Voltaire, que é um enciclopedista, ele ridiculariza Rousseau, dizendo que ao ler Rousseau, ele ficou tão encantado com o bom selvagem que ficou com vontade de andar de 4 patas. Então, assim, isso é simbólico na filosofia, né? Porque a filosofia tem o iluminismo, né? Um pensamento evolucionista, né? Os bichos, os animais que andam de 4 patas e o ser humano já é uma evolução, né? Andamos com 2 pernas, podemos contemplar, então o ser humano já seria uma evolução. E Rousseau representaria um regresso. Então, gente, ele é um filósofo lindo. Eu estudei Rousseau. Ele é um romântico, inspirou um movimento romântico. E o que a gente tem que saber de Rousseau é que, para Rousseau, a origem do Estado, o Estado é um instrumento de classe, ele vem para preservar a propriedade também, mas tem que diferenciar do Locke, tá? E o Estado é um instrumento de classe, tá? O Rousseau aqui, a sociedade é um mal necessário e irreversível, isso já é numa obra política dele, o Contrato Social. Então, para mediar o conflito entre ricos e pobres, institui-se o pacto social, que é o contrato, e a sociedade vai perpetuar essa desigualdade. Na natureza éramos iguais, o mais astuto, né, com a posse da terra, já criou a diferenciação, cria o Estado e o Estado vai perpetuar a desigualdade. E, no entanto, isso é uma condição irreversível, nós não podemos mais voltar ao estado de natureza, isso foi uma idade de ouro que se acabou, estamos na sociedade, e agora o que fazer? E é fundamental em Rousseau, ó, o cidadão, aí Rousseau, ele tem uma base teórica que fundamenta as democracias modernas, de que o Estado existe, então o cidadão deve participar do poder,
deve obedecer às leis que ele mesmo, uma vez instituído, é um mal necessário, então vamos amenizar isso, vamos participar do Estado. Então, quando o cidadão obedece às leis que ele mesmo ajudou a criar, ele se torna livre, não como no estado de natureza, mas ele se torna livre mesmo obedecendo. Então, aí a base de Rousseau para a sociedade civil. E o fundamental em Rousseau é que ele separa o Estado e a sociedade civil. Então, é um outro conceito fundamental em Rousseau, a vontade geral, de que o Estado é o poder, mas ele é a personificação da vontade geral do povo. Então, o corpo político é formado por todos nós, os cidadãos, e deve governar para o bem comum. A participação democrática, ó, conceito fundamental, a vontade geral. Então, ele diferencia Estado e sociedade, a soberania do povo. Uma vez criado, vamos participar porque a opressão é menor. E eu trouxe aqui uma obra de Rousseau também, que é o Emílio, onde ele mostra, vê que ele é a base das teorias democráticas modernas, de que o processo educacional deve educar para a cidadania. Então, desde a nossa formação escolar, nessa obra, o Emílio, ele mostra como educar uma criança do 0 aos 25 anos. Então, uma vez a sociedade instituída, é pela educação que a gente vai melhorar a nossa condição. Então, educação para a política, educação para o convívio, porque o estado de natureza já foi perdido, não há condição de regressar a essa idade de ouro. Então, é na sociedade que a gente vai se aperfeiçoar e educação para a cidadania. Essa é uma obra muito interessante do Rousseau, é um tratado de pedagogia. Aí eu trago uma dica para ampliar o repertório cultural de vocês. O L'Enfant Sauvage, do Truffaut, é um clássico do cinema francês, mas tem ele traduzido em português. Eu trouxe para a fonte, porque esse tema do bom selvagem, ele passa por toda a indústria cultural. É a história do menino lobo, um menino que provavelmente foi abandonado pela mãe na floresta, e ele foi criado por uma loba, por exemplo, por um animal selvagem. E ele não aprendeu a andar como seres humanos, ele engatinhava de 4 pés. Então é uma história muito interessante, é um tratado de antropologia, claro que deve ter outras reproduções desse tipo na indústria cultural, mas eu trago a fonte para vocês, tá? E o Robinson Crusoe, que é da literatura, né, esse tema da vida selvagem e a recusa da vida na sociedade. E agora uma questão do Enem, tá? O Enem de 2018, que trouxe o quê? A diferença entre Hobbes e Rousseau. Então, Hobbes, o homem na natureza é mau, o lobo, né, o lobo do homem, e o homem bom, o bom selvagem. E a questão, eu não vou ler o texto, eu convido você a acessar a nossa plataforma Eduque, onde você tem material, tem acesso a esse material e pode estudar com maior profundidade. A questão do Enem de 2018 é bem mais complexa, traz essa diferença. Então, os trechos apresentam divergências entre autores que sustentam um entendimento segundo a qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma condição original. Então, qual que é a divergência entre, a questão está dizendo isso, qual é a divergência entre Hobbes e Rousseau? Para Hobbes, o homem na natureza é mau, e para Rousseau, o homem na natureza é bom. Gente, estudem, acessem a nossa plataforma Eduque, e é isso.